São 30 anos da Constituição, mas não é apenas um registro histórico no sentido de fazer, como o painel propõe, um balanço do que restou dela, mas uma trincheira para lutar por ela. Porque, ao cabo de 30 anos, o que está em causa, sem se instalar uma Assembleia Constituinte, é um movimento muito forte de desconstitucionalização. Uma desconstitucionalização astuciosa, artificiosa, porque a pretexto de articular uma outra governança, instalada por um mecanismo contra a Constituição, se insere no debate da formação de governo e de constituição das instituições e dos seus documentos estruturantes, formas de solapar o próprio projeto de sociedade que foi inscrito nela com a Constituinte de 88 e que, a meu ver, não se trata de dizer o que resta dela, mas de reconhecer que, mesmo nessa tensão, ela é ainda um projeto em construção, porque não se realizou plenamente. O temário propõe o que restou da Constituição. Pode ser que essa seja uma leitura a ser feita. Eu acho que a leitura mais correta é o que há ainda a construir e, portanto, o quanto a gente tem que se comprometer com a defesa da proposta que nela está inscrita, que é um projeto de sociedade que não se completou e que vive a tensão já instalada ao tempo da Constituinte, entre duas propostas, né, de um legado pós-colonial, elitista, excludente, racista, sexista, classista, né, e oligárquico, e a emergência do social pelos movimentos populares que desenharam a Constituição e que lutam para que ela se realize enquanto uma dimensão formuladora de uma sociedade de direitos, e não, como as oligarquias sempre trabalharam, uma sociedade de privilégios, né? Entre nós, na UNB, um dos nossos fundadores, Victor Nunes Leal, lembrava no seu Coronelismo, Inchada e Voto exatamente essa tensão entre a expectativa de afirmação de subjetividades emancipatórias por direitos, que estão na base das lutas históricas para afirmar a cidadania e a dignidade da pessoa humana, e a resistência colonial nas oligarquias, acumulando privilégios sobre privilégios e trabalhando a institucionalidade como uma articulação para a sua concretização. Vimos tudo isso agora, e a partir do golpe que se estabeleceu em 2016, naquele primeiro momento, a gente viu isso plasticamente, né? Um governo de homens brancos, ditos heterossexuais, cristãos, patrimonialistas, ricos, né? Instalando um sistema político sem mulheres, sem negros, sem índios, e reivindicando retorno ao século XIX, propondo uma consigna do Ordem e Progresso, que é a expressão mais representativa do positivismo da velha ordem, né? Naquela altura, coincidentemente, o senhor Trudeau assumia o governo do Canadá, compunha um ministério meio masculino, meio feminino, e nessa disposição a gente via turbantes, imigrantes, e perguntado por que isso, ele disse, porque estamos no século XXI. O nosso aqui, sem poder falar, porque não pode se apresentar à sociedade, estamos voltando ao século XIX. Nos fundamentos, nos pressupostos, na reivindicação de uma institucionalidade para as elites, no retorno ao sistema político para ser mediador dos privilégios em oposição aos direitos. A Constituição é a nossa expectativa de romper isso, porque ela desenhou um projeto para superar essa condição e armou o social para realizá-lo enquanto procedimento político na rua, na vida social, nas ações transformadoras. Então, eu acho que esse é um balizamento que nós devemos ter em mente, lembrando, a meu ver, por exemplo,
que naquela altura 3 mediações foram designadas para construir uma passagem do sistema autoritário ditatorial para a possibilidade de construir uma participação política numa democracia que fazia com uma demanda de ampliar a representação, mas já construindo o desenho de uma democracia direta, deliberativa, popular. E acho que 3 fatores caracterizaram isso. Todos 3 ainda em disputa, todos 3 ainda incompletos, todos 3 ainda muito tensos, todos 3 ainda sob a base das tensões, das lutas por afirmação da disputa entre esses projetos. A anistia, que foi a exigência de uma recuperação da capacidade plena do exercício da política pelos que foram delas banidos, excluídos, salvos assassinados, né? Aqui há anistiados, aqui presentes. Aqui há uma comissão de afirmação da anistia, e ontem a comissão de anistia formal retirou do seu processo litúrgico o pedido de desculpas. Quer dizer, eles estão aí a dizer que não tem desculpas a pedir. Foi isso mesmo, e vai ser assim, e voltaremos, se for possível, se deixarmos, ao que era. A Constituinte, que eu acho que foi, com seus limites, a possibilidade de construir uma mediação política naquela circunstância, tensa, mas aberta às suas amplas possibilidades, e a Memória e Verdade. Porque se não houver uma discussão pedagógica sobre a reconstrução das instituições, nós ficamos expostos ao outra vez. E a Memória e Verdade tem como referência o nunca mais. Então, essas condições estão presentes entre nós para armar a nossa postura de defesa da Constituição. Acho que, se a gente assumir que é um debate sobre o que resta, eu acho que o que resta é a nossa capacidade de resistir e de avançar, de não abrir mão daquilo que a gente realizou como protagonismo e ampliar essa possibilidade, concretizando a Constituição e afirmando o projeto que foi ali desenhado. Inicialmente, queria dizer, quando a Constituição estava sendo feita, eu estava fazendo doutorado na Alemanha. Meu pai mandou não tinha internet, nada disso, mas ele mandou uma versão da primeira publicação oficial, com uma dedicatória muito bonita. E tinha aquele momento que o Ulisses dizia de Constituição cidadã, né, e tornando até adjetivando a palavra. Isso é marcante, né? O que eu coloquei desde aquela época é que, inegavelmente, a Constituição tem um valor muito grande na cultura jurídico-política brasileira. Porém, naquele contexto social que era de conciliação política, o Centrão foi a força que determinou a orientação da Constituição. E é interessante que, naquele momento, o Partido dos Trabalhadores não aprovou, embora tenha assinado. E, quando nós observamos o que o Centrão propunha, era um texto muito avançado. E como é que um grupo tão conservador, que tinha uma influência fundamental, ele aprovava algo que implicaria transformações sociais profundas? Isso me deixava preocupado. Naquele momento, pesquisas da Unicamp e também de um professor da USP, Geraldo Müller, que ele escrevia que o nível de subnutrição no Nordeste é de 64% da população nordestina. No Sudeste, com toda a arrogância sudestina, era de 43%. E no Sul, com toda a pretensão dos brancos de olhos azuis, era de 25% a subnutrição. Então, isso implicava uma ampla exclusão social. Então, como é que será se essas pessoas, o grupo dominante que elaborou a Constituição tão progressista, tão includente nos direitos sociais, ele teria um compromisso de implementá-la? Foi aí que eu comecei a discutir. Naquela época eu li o Almino, por coincidência, João Almino esteve ontem aqui. O João Almino escreveu 2 livros sobre a Constituição de 46. E ele dizia que a Constituição de 46 tinha conquistas sociais também muito fortes. E
ele afirmou, porém, que aprovava aquilo era o PSD, que era a maioria, o Partido Social Democrático, que não tinha nenhum compromisso com aquele texto. Então ele dizia, a Constituição foi feita, tem 2 livros que ele fala disso, João Almino, a Constituição foi feita como uma ideia para ser realizada no que ele chama futuro remoto. E eu senti um pouco isso, quer dizer, a Constituição de 88, para os detentores de poder, tinha aquilo que eu chamei de constitucionalização simbólica, uma força simbólico-política muito forte para legitimar os detentores de poder. Mas as condições sociais, as estruturas sociais impediam muito a sua implementação, realização. Porém, o meu trabalho sobre constitucionalização simbólica e toda essa minha crítica foi interpretado como uma coisa que não era o que eu queria chegar. Eu dizia que esse caráter dos detentores de poder se esconder atrás de um texto altamente progressista e afirmar que estão identificados com eles era problemático. E isso, de certa maneira, poderia ter um caráter ilusório. Isso não tirava o sentido e a relevância do texto constitucional. Até porque todo o modelo de constitucionalização simbólica, que o aspecto latente, político latente, é mais forte do que o jurídico manifesto, sempre é ambivalente. Você tem realmente o escamoteador, a ideologia que inclui a realidade de poder, e você tem também o elemento de que o simbólico pode servir para motivar aqueles que são críticos, apontando o texto constitucional e exigindo a sua implementação. Então, a ambivalência. E, sem dúvida, o simbólico político pode levar a uma força normativa. O Claude Lefort dizia que no século XIX as declarações de direito na França e as constituições francesas não tinham um valor simbólico, mas isso foi provocando, foi empurrando no sentido da realização constitucional mais tarde. No caso brasileiro, porém, isso foi muito limitado. Quer dizer, a dimensão do simbólico ideológico é muito forte. É inegável que houve, principalmente com o governo Luiz Inácio Lula da Silva, um avanço na inclusão social. E esse avanço foi relevante. Nós tivemos, por exemplo, no final do governo Fernando Henrique, ainda 18% de pessoas passando fome no país. E o Lula e Dilma, com o governo, com todos esses problemas de transferência direta, que não tem nada de esquerda, isso é defendido por Milton Friedman, aquele programa porque o Brasil é tão reacionário, a elite brasileira é tão nojenta, que essa elite considera comunista aquele plano de Suplicy de renda básica. Mas os liberais, como Friedman, que defendeu Pinochet, diz que para o mercado funcionar, todos têm que ter um ponto de partida de igual oportunidade. Ele defende uma renda mínima para todos básica. Então isso não tem nada. Então o Bolsa Família é algo parecido com isso e leva à integração de um certo grupo. Então isso reduziu a fome para 5,4 no fim do governo Dilma. Então nós tivemos avanços, mas ainda assim foram precários. Porque Marcelo Medeiros, professor da universidade, ele aponta que a desigualdade permaneceu intocável. O Piketty, em pesquisa de 2017-2018, ele aponta que o Brasil, entre os países todos do mundo, relacionando 1% mais rico com o restante, é o país mais desigual do mundo. E, considerando os 10% mais ricos e o restante, o Brasil é o terceiro mais desigual do mundo. Então, a estrutura de desigualdade, embora a pobreza tenha se reduzido, permaneceu a mesma, como diz o Marcelo Medeiros, durante o governo popular de Lula. Então, o avanço foi precário, foi importante, mas ainda foi muito precário. Porque quando você chega ainda no período de Dilma, que foi aprovada a emenda constitucional das empregadas domésticas, eu leio um artigo da Fundação Getúlio Vargas que ainda apontava que só 17% das empregadas domésticas estavam formalmente com carteira assinada, com todas as proteções legais. Quer dizer, 83% vivia na informalidade para serem mais exploradas.
E essa criadagem, o Brasil é o país de maior criadagem do mundo. Nós só vivemos com empregada doméstica. Eu fui viajar para a Alemanha, uma tia minha disse assim, como é que você vai ficar lá sem empregada? Era um choque para ela. É um problema para o brasileiro de classe média. Então, enquanto nós tivermos essa estrutura social de criadagem, a Constituição teria um caráter limitado. Porém, ela tinha um papel de simbólico positivo. Essa ambivalência do simbólico ocorre. Mas o grande perigo no constitucionalismo simbólico, em estruturas elitistas e desigualitárias, é que quando há uma possibilidade, se vislumbra uma possibilidade de concretização normativo-jurídica, que a Constituição não fica apenas como uma fachada simbólica, as elites dominantes tendem a reagir. Isso foi em 64, quando João Goulart pretende concretizar com as reformas de base, porque você tinha semi-escravidão, com os barracões que Miguel Arraes tentava superar, por exemplo, em Pernambuco. Os barracões eram a estrutura que a gente chama hoje de trabalhos análogos à escravidão. E João Goulart tenta, com alguns grupos, fazer as reformas de base, não se suportou aquilo, as elites reagem e termina isso num golpe de 64. A mesma coisa agora. Quando governos populares de Lula e Dilma avançam no sentido de maior inclusão social, a elite dominante não suporta. Não é mais uma ditadura militar naquele estilo, porque não tem um apoio externo internacional, mas é uma forma disfarçada, e essa forma nova, com base no golpe judicial, midiático e parlamentar, com base do capitalismo interno, financeiro interno e internacional, isso serve para destruir o próprio simbolismo constitucional. Nós saímos da constitucionalização simbólica para uma degradação constitucional. Você pode dizer, não, mas qual é a grande diferença? No simbolismo pode ter certa hipocrisia das elites. É claro, se eu chego aqui e roubo essa caneta, ninguém viu, do Zé Geraldo, e eu depois faço um discurso que eu sou um autêntico, honesto, de acordo com a Constituição, isso não é um problema. Mas se eu tiro aqui e retiro essa caneta diante de todos vocês e digo, não me interessa a Constituição, não me interessa a lei, vocês nenhum aqui podem fazer nada contra mim, essa situação é mais grave. É melhor hipocrisia do que uma situação. Então, hoje nós temos a degradação constitucional porque um ministro Supremo faz política partidária, recebe dinheiro de uma empresa que ele está julgando, como o Gilmar Mendes. O juiz Moro pratica contra Lula as maiores atrocidades de parcialidade. E essas pessoas, o presidente é um corrupto aberto, tem todos os elementos para uma condenação. O outro senador, filhinho netinho do Tancredo, ele também atua abertamente e nós não vemos a reação. Enquanto isso, sem provas e sem tipificação, se condena um ex-presidente que tem postura transformadora, teve essa postura. Então, nós estamos num momento exato de degradação constitucional, cinismo das elites e apatia do público. E esse cinismo das elites com apatia do público pode levar a quê? A um radicalismo de certos grupos sociais, de movimentos sociais, e reações perigosas de setores hiperconservadores. Portanto, o que eu entendo é que nós temos que retomar o caminho da Constituição. Concordo plenamente com o Zé Geraldo, o caminho é retomar a orientação de luta para que a Constituição possa trazer frutos. Isso implica, em primeiro lugar, revogar a emenda 95.
A emenda 95 vai destruir a educação pública e gratuita, vai levar à privatização da universidade. Hoje eu li que é um parecer de Vital Rego, membro do TCU, que é ligado ao MDB, foi senador do MDB, ele diz que se mantivermos a emenda 95, em 2024, nós teremos a paralisação das contas públicas. Não vai ter serviço público nenhum, zerou o serviço público, porque cada ano vai caindo mais as possibilidades de utilização de dinheiro para o setor público. E também essa reforma trabalhista que refere à Constituição de acordo com a própria Ana Matra. É inconstitucional em vários dos seus dispositivos. Portanto, nós temos que retomar isso, porque se mantivermos essa estrutura de governo atual, nós vamos ter realmente a destruição final da Constituição. Então, o que eu diria é que as instituições estão falidas e nós precisamos de partir dos movimentos sociais, das bases. De cima nós temos muito pouco que esperar agora. Nós temos que partir da articulação dos movimentos sociais diversos, dos estudantes, dos sindicatos e, evidentemente, da mídia alternativa, porque o oligopólio da mídia é uma vergonha que desrespeita a própria Constituição. Há controle de mídia, disseram que era bolivarianismo. O Gilmar e o Flaffer, quando Franklin Martins propôs um controle da mídia, disseram é bolivarianismo, é contra a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão é minha, de Zé Geraldo é sua. O que tem a organização midiática é poder. É poder, não é cidadão. O direito de mídia, a liberdade de expressão é um direito do cidadão. Portanto, ela tem que ser controlada para possibilitar a pluralidade de opiniões. Isso ocorre na Alemanha. A TV que passou certo nível de audiência, igual às públicas, tem que abrir o espaço sempre, sem edição, para quem foi criticado de outro partido. E também nos Estados Unidos, de uma forma mais contra a concentração. Você pode ter posição política na sua TV ou no seu rádio, mas você não pode concentrar, porque se concentrar, perde a possibilidade de continuar. Então, não pode ter rádio, TV com a mesma família e jornais, entendeu? Então você tem um modelo mais como o CAD nos Estados Unidos, mas há controle da mídia para que haja pluralidade de opinião. Então isso seria fundamental nesse retorno a um constitucionalismo no modelo de 88, que nós superássemos a emenda 95, que nós revogássemos tudo aquilo que é inconstitucional da norma de a reforma trabalhista, partíssemos para retomar os modelos de transferência direta, porque retorna agora a fome. 5,4, logo que Dilma saiu, quando entrou o governo Temer, a FAO diz que passou para 5,9, mas foi pouco tempo. Daqui a pouco a gente volta para aquela subnutrição do passado, aquela exclusão. E eu tive muita experiência, porque eu era de uma família privilegiada no Nordeste, filho de um advogado muito bem sucedido, e eu via no Nordeste naquela época, tinha gente que vinha pedir água com aqueles lojas Mazola que eles tiravam a lata pedindo a casa, pão, com fome mesmo. Então, no meu entender, esse governo neoliberal que privatiza e destrói um próprio projeto de Estado Nacional, esse governo atual é destrutivo da Constituição. E, portanto, nós temos que superar esse momento, seja através dos movimentos, seja tendo outras opções eleitorais dignas em 7 de outubro. É isso que eu queria dizer aqui e agradecer a atenção de vocês. 2000, mais ou menos no ano 2000, José Murilo de Carvalho, que é um historiador que transita tão bem entre política e história, né? Ele falava mais ou menos o seguinte, né? Que teve um grande entusiasmo com a democratização do país, claro, em 85, 87 o movimento constituinte, 88 a Constituição, e que, claro, um entusiasmo vindo do fato que os direitos civis, direitos políticos eram reconstituídos, né, reconquistados, mas que, em parte, esse entusiasmo era ingênuo, na opinião dele, porque vários outros problemas não estavam sendo resolvidos, né?
problemas como desemprego, desigualdade, violência urbana e no campo, né? Problemas com educação, né? Não tinham ainda sendo solucionados, e que a cidadania era um fenômeno muito complexo, né? A conquista dos direitos não necessariamente repercutia na solução de outros problemas e conquista de outros direitos. E ele dizia o seguinte: olha, se esses problemas não forem resolvidos, ou seja, né, e eu quero dar ênfase aqui na igualdade, mas no caso, no seu oposto, né, as questões de desigualdade não forem resolvidas, desigualdades econômicas, sociais, isso era uma ameaça à democracia, né? E ele diz o seguinte em 2000: mas não vejo nenhum sinal de saudosismo pelo governo militar. Bem, agora, né, 2018, infelizmente, né, a gente não pode afirmar a mesma coisa, né? Recentemente vimos vários apelos nesse sentido. E eu acho que por isso a questão se impõe com mais peso ainda. A gente tem que refletir sobre as questões não resolvidas, sobre cidadania, sobre desigualdade, que eu vou encaminhar a minha fala por essa via. Então, de que maneira eu imagino que as questões não resolvidas, como a desigualdade, ameaçam a cidadania, ameaçam a democracia? Como eu vejo essa relação? Será esse meu primeiro ponto de fala, né? Bem, assim, nesse novo milênio, com o avanço, né, maciço do acesso à internet, né, com acesso aos meios de comunicação, cada vez mais a população começou a perceber, ter mais consciência dos seus direitos e perceber que os bens materiais e os direitos, tais como a educação, por exemplo, não estão igualmente distribuídos. Tá? Ou seja, há privilégios na distribuição desses bens. E isso, assim, inevitavelmente leva ao conflito. Então, os conflitos estão cada vez mais presentes. Conflitos, assim, que a gente viu, né? Greves, conflitos que envolviam reivindicações no campo dos transportes, conflitos no campo, na cidade, tensões entre empregados e empregadores, né? Ou seja, os conflitos estão aumentando justamente por causa dessa cada vez maior consciência dos direitos que têm os cidadãos. E o que está acontecendo, né? Se esses problemas não forem resolvidos, se a democracia não der conta de resolver esses problemas, encaminhando reformas que estão sendo pleiteadas, etc., ela fica ameaçada, né? A população se pergunta: mas para que serve então esse sistema que estamos alimentando e custa tão caro, que não resolve os problemas, né, que nós queremos que sejam, né? Então, a democracia fica realmente ameaçada, e, nesse sentido, eu vejo que parte da população acaba sendo, assim, pode ser, de alguma maneira, envolvida em projetos da extrema-direita, né? Já que fica tão desacreditada no sistema democrático que há tanto tempo não consegue dar as respostas solicitadas, né? Dessa forma, eu vejo essa relação, né? E o perigo que é para a democracia essa demora, né? Essa demora que estamos vendo no encaminhamento da pauta mais igualitária que gostaríamos de ver realizada, né? E meu segundo ponto de fala é o seguinte: mas então como no Brasil foi difícil e continua sendo difícil construir esses padrões de igualdade, né? E talvez para o nosso debate deixar a pergunta: por que é tão difícil construir esses padrões de igualdade? Aí, nesse sentido, eu gostaria de voltar um pouco na história. Então, a ideia da igualdade é uma ideia bem antiga. Ela aparece ainda no direito romano, no digesto, aparece na filosofia grega, só que dela não se extraíam assim, consequências concretas na questão da organização política, né? Ela convivia tranquilamente com a escravidão, por exemplo, né? Quando começam a ser extraídas essas consequências, e eu vou falar agora, professor G. Geraldo, mais no plano das ideias, nas representações, e não na praxis, né? Mas no plano da ideia da igualdade. Então, começam a ser extraídas consequências normativas, consequências práticas dessa ideia da igualdade, inicialmente com os teólogos peninsulares no século XVI, mas eu não vou me deter neles, né, da Península Ibérica, mas passo logo para o século XVIII com os iluministas radicais, né, porque eles não só tiram consequências, mas também fazem uma proposta de reforma social. A primeira vez, né, que aparecem, né, fortes propostas de reforma social, né, e pensavam eles via leis, né,
aparece no pensamento desses iluministas radicais, tais como Diderot, D'Alembert, Pierre Baillet. O que eles falam, né? Eles partem da ideia da igualdade natural das pessoas e radicalizam, né, o princípio da igualdade, universalizam. Essa é uma perspectiva verdadeiramente universalista do princípio da igualdade. No século XVIII, eles já falavam da igualdade radical entre homens e mulheres. Eles falavam criticavam a ideia da inferioridade dos ditos povos primitivos. Pierre Baillet chegou a dizer o seguinte: mas será que os povos ditos primitivos, justamente por terem uma organização igualitária muito mais avançada do que das sociedades ocidentais da época, não são superiores a essas sociedades ocidentais, com suas hierarquias jurídicas e políticas? Então, eles já faziam essas provocações no século XVIII. Assim, infelizmente, assim, o século XIX, né? O século XIX não retomou essa vertente do iluminismo. O século XIX foi mais conservador do que o século XVIII, né? Então, o iluminismo moderado, de Locke, Montesquieu, que começa a orientar a construção jurídica e política daquela sociedade, né? Então, o que a gente vê no século XIX? No século XIX, a gente vê uma construção de um ordenamento jurídico e de uma organização política nova, né, certamente, mas que preserva muitas das desigualdades do antigo regime, assim como constrói novas desigualdades no que diz respeito ao acesso aos direitos políticos, né? Então, critérios como, critérios ligados à renda, né? Ou seja, né, a ideia da autonomia da vontade, do interesse ligado à questão da propriedade, sexo, nível civilizacional, nível de educação, tudo isso são critérios para construir exclusões. E dessa forma, pelo próprio direito, mulheres, índios, pobres, imigrantes, analfabetos, ficam fora do exercício dos direitos políticos. Mas o interessante aqui é o seguinte: que o princípio da igualdade está colocado. Ele tensiona essas desigualdades. Então, os autores precisam se justificar. Isso já é um avanço, né? Não dá simplesmente para excluir, tem que justificar. E as justificativas são muito interessantes, assim, né? Constant, ou Tocqueville, né, oferecem justificativas para essas exclusões. Quais são? São muito interessantes. Eles jogam para o futuro a solução desses problemas. Eles dizem o seguinte: olha, a história é um sujeito, né? Então a história se encaminha para a igualdade. Então, aos poucos, todas as desigualdades serão superadas pelo mero curso da história. Não precisa de intervenção política ativa, né? O próprio curso da história vai resolver. Mas quando? De futuro, né? No futuro, né? Aí, nesse sentido, Tocqueville é acusado de uma certa preguiça intelectual, porque não pensa as desigualdades do presente, né? Isso me lembra... Assim, e aí categorias jurídicas foram construídas nesse sentido, categorias jurídicas de espera, né? Cidadão passivo ativo, liberto, que daqui a uns anos vai conquistar os seus direitos, né? Então, isso são categorias de espera, que o futuro vai trazer, né? Mas não agora, né? Isso me lembra um pouco, professor Gejal, da discussão das cotas que tivemos, né? Algumas pessoas que não defendiam as cotas, eram contrárias, diziam, né? Uma escola pública de qualidade para todos, né, vai solucionar o problema, não precisa das cotas. Mas cadê ela? Quando? Não, no futuro, né? Então, assim, de alguma maneira, esses argumentos reaparecem, né? De alguma maneira, esses argumentos estão toda hora nos cercando, né? Então, essa justificativa é muito interessante. Isso tem uma autora, Cristina Nogueira, historiadora da Universidade Nova de Lisboa, que trabalha muito bem essas ideias, mas eu vou já acelerar um pouquinho. Então, dizendo o seguinte, né? E, de alguma maneira, esses países, estou falando dos países da tradição ocidental, de alguma maneira, Estados Unidos, Europa, ocidental, central, né, alguma parte também, né, do Oriente, vão
a pauta da igualdade vai se encaminhando, apesar dessas dificuldades, né? E também muito por ação política mesmo. Os governos foram intervencionistas, de fato. Então, essa pauta vai caminhando, vai se encaminhando, mas nenhum desses países conseguiu, claro, resolver de forma cabal, absoluta, as questões da desigualdade. Mas acabou, assim, avançando bastante. E o que aconteceu no Brasil? Como é que eu vejo? No início do século XIX, com a independência, pelo menos formalmente, né, a Constituição foi uma Constituição, mesmo outorgada, bastante liberal, né, bastante avançada. O Brasil está saindo mais ou menos do mesmo ponto de partida dos Estados Unidos, podemos dizer. A Constituição é bastante avançada, mas aos poucos, né, acaba perdendo, né, o ritmo das mudanças, inclusive com retrocessos, infelizmente. Que retrocesso eu vejo no século XIX? A lei de terras, né, que, em vez de redistribuir, né, propriedades, criar a ideia da propriedade, atacar os latifúndios, etc., ela, ao contrário, tem um efeito contrário. Consolida e aumenta os latifúndios, proibindo o acesso à terra aos imigrantes e aos ex-escravos. Depois temos a Lei Saraiva, que tira 90% da população do voto, né, em 1881. Né? Então, claro, retrocesso, tirando os analfabetos, por 104 anos, né, do exercício dos direitos políticos. Temos a própria Constituição, né, republicana, infelizmente, que faz a exclusão da obrigatoriedade do ensino primário, né, que era obrigatório na primeira Constituição. Então, infelizmente, temos muitos retrocessos, além de um ritmo lento das mudanças, né, positivas. Então, o que eu percebo, né, nos anos, claro, todo mundo conhece, né, a história, nos anos 30 começam os direitos sociais, mas também com algumas dificuldades, né, com algumas críticas a o início, né, do processo da cidadania por meio dos direitos sociais da forma que foram conquistados. Então, o que eu vejo é isso. Sim, claro, mudanças, mas as mudanças são muito lentas. E talvez a democracia, né, a recente democracia, a frágil democracia, pode não aguentar esse ritmo. Quando a gente vê pesquisas que apontam que aqui 200 anos, literalmente, 200 anos, se for andando nesse ritmo, se chegará num ponto, né, mais satisfatório, a gente vê que não dá para esperar esse tempo, né? Então, as políticas mais igualitárias, eles enfrentam muitos problemas, muita resistência, né? E eu acho que, justamente, essa resistência vem desses valores da desigualdade, da hierarquia, da mentalidade, né, que é tão difícil de mudar. E por isso que eu fiz essa volta, né, no passado, porque eu acho que os valores pertencem à história de longa duração. Eles, infelizmente, estão presentes até hoje, né, esses valores da desigualdade, da exclusão, da hierarquia. E minha alerta é essa, né? Se reformas nesse sentido não forem promovidas no sentido da diminuição das desigualdades, né, por pressão, né, social que exige essas reformas, me parece que podemos ter, né, problemas com o regime democrático, né, por isso que a gente vai abrindo portas para regimes autoritários que, né, tomara que isso não aconteça. E ele é introduzido para que nós tenhamos a garantia, portanto, de que nenhuma lei nos afastaria do Poder Judiciário quando estivéssemos em condição de o nosso direito ter sofrido lesão ou estar em condição de ameaça de sofrimento de lesão. Então, lei nenhuma exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito, e essa é a garantia que eu procuro trabalhar na perspectiva de acesso à justiça. Bom, nessa perspectiva, claramente, nós temos que lidar com todo o pensamento que envolve liberdades, igualdades, dignidades e justiça social, né, para fazer sentido na discussão do acesso à justiça. Alguns autores, por algum tempo, fizeram a leitura de que o acesso à justiça seria a abertura do judiciário para que toda e qualquer ação, então, pudesse ser promovida.
E o acesso à justiça ele vai muito além de simplesmente promover uma ação, de se alcançar o espaço judiciário por meio de um processo. Ele tem que ter, o acesso à justiça ele tem que ter a preocupação não só com a chegada ao poder judiciário, se necessário for, levando em consideração que nós temos condições de garantir igualdade, liberdade, dignidade e justiça social fora do espaço do poder judiciário, mas uma vez alcançado esse espaço, que nós consigamos transitar bem com todas as estruturas das garantias constitucionais, processuais e de direito material dentro desse espectro, né, que é a composição de poder. E também nós temos que ter a garantia de saída do judiciário. O acesso à justiça também deve ser lido pela saída da estrutura do judiciário. E a saída não corresponde única e simplesmente a entrar, transitar e sair, mas entrar, ser ouvido, ter espaço para o estabelecimento do diálogo dentro dessa estrutura judiciária e uma saída com uma perspectiva de satisfação, ou seja, uma saída com uma perspectiva de alcance satisfatório do direito que é apontado como lesado ou sob ameaça de lesão. Bom, tudo isso ele deve ser pensado, refletido e trabalhado em ações em que o cidadão reconheça esses espaços e esses direitos ao espectro integral do acesso à justiça, que os advogados reconheçam os seus papéis e façam com que a garantia dos direitos dos jurisdicionados seja preservada de forma integral, que os juízes reconheçam os seus papéis e atuem em prol de um jurisdicionado que busca o poder judiciário, não porque quer, mas porque foi proibido de realizar a justiça pelas próprias mãos. Então, a função e a estrutura do poder judiciário estão correlacionadas a um dever de prestação jurisdicional, não tão somente ao uso e exercício do poder que é inerente ao próprio judiciário, mas como um dever de atuação em prol do cidadão e, obviamente, de todos os demais integrantes dessa estrutura de justiça, como os membros do Ministério Público, como os defensores públicos, advogados públicos, enfim, todos aqueles que frequentam, né, o espaço judiciário e que também estão responsabilizados por um bom trabalho dialogado, a fim de justamente garantir essa expectativa que é intitulada de acesso à justiça. Bom, neste contexto, né, nós utilizamos para os conflitos civis a estrutura de um Código de Processo Civil que era datado de 1973 e que, portanto, foi construído numa ideologia contrária à ideologia democrática da Constituição de 1988. E, a partir de 1988, então, nós temos um problema, que é o problema de incompatibilidade do texto de um Código de Processo Civil, que era o instrumento para se visitar o judiciário e, portanto, ter toda essa estrutura voltada em prol do cidadão, considerando que a nossa legislação processual civil até então, ela ideologicamente protegia e garantia os interesses daqueles que se colocavam como detentores do poder e que, obviamente, estiveram por trás de toda a elaboração e compromisso ideológico com aquela legislação para que ela entrasse em vigor. Então, nós tínhamos uma estrutura processual civil que atendia muito bem aos interesses da elite e atendia de forma regular aos interesses dos demais cidadãos. Para se ter uma ideia, né, a justiça ela é reconhecidamente morosa, ela é combatida, inclusive, por uma atuação morosa, mas quando os proprietários de terra demandavam, eles tinham medidas liminares, ou seja, concedidas imediatamente assim que promoviam as suas ações judiciais para garantir a posse da sua propriedade, enquanto um cidadão
comum não tinha essa estrutura. Então, com a Constituição, nós temos também, na área processual civil, na área da justiça e dos conflitos civis, uma expectativa de garantia de igualdade para essa estrutura de aplicação dos instrumentos processuais civis para todos os cidadãos. Não foi imediata a constitucionalização do Código de Processo Civil. Nós passamos por várias etapas de reforma deste código para que aquelas medidas que eram naturais para os proprietários ou possuidores de terra, por exemplo, né, como eu mencionei aqui, também se estendesse para os demais cidadãos. A dificuldade é que nós tínhamos, num determinado momento, no ano de 1994, a inclusão do texto legal que pudesse atribuir a mesma paridade instrumental para qualquer ação, para qualquer demanda, que não envolvesse interesses exclusivamente de proprietários ou possuidores. No entanto, nós tínhamos um judiciário ainda arraigado no pensamento do Código conforme o texto originário, e que tinham dificuldades de implementar as técnicas de paridade. A Constituição, mais uma vez, ela tem uma importância indiscutível, porque no seu texto nós temos a discussão da igualdade, nós temos a discussão da dignidade, e aí nós temos como lutar pela implementação desses instrumentos na justiça civil para que eles fossem aplicados a todos. Mais uma década, mais alguns anos, e nós temos uma nova legislação processual civil, que ela é datada de 2015. E ela, sim, tem um perfil bastante constitucional. O texto é voltado claramente para todos os preceitos constitucionais de garantias e direitos individuais, conforme nós mencionamos aqui no início. Mas nós ainda temos as pessoas, né, que precisam ser atualizadas, reformadas, inovadas, transformadas, enfim, né, a gente precisa de todos os adjetivos que possam implementar a novidade no trato e a novidade na ação como um todo, para que nós tenhamos sucesso, não só instrumental, mas sucesso de ação. Então, de alguns anos para cá, eu venho desenvolvendo alguns estudos, traduzindo a relevância da importância do olhar do outro. Talvez nós que estamos, né, de alguma maneira, há muito tempo, trabalhando numa mesma conduta, sejam juízes, sejam advogados, sejam membros do Ministério Público, a gente tenha o vício da ação pretérita que provavelmente é difícil de romper, não é? Mas o jurisdicionado, o cidadão, ele não está enfronhado nessa estrutura de ação. Então, ele tem condições de não só observar, e a estrutura primária é de observação, mas, a partir da observação, interferir e fazer propostas de inovações e de exigências com base no texto constitucional de um tratamento igualitário, de um tratamento justo, de um tratamento libertário, de um tratamento de dignidade. Então, a importância do olhar do outro, ela se denota justamente na abertura dialogal interna do próprio jurisdicionado, quando está em atuação na sua causa, no seu processo, para que interfira, né, e influencie o juiz na tomada de decisão que ele precisa ter, ou externa. Porque nós temos condições, enquanto cidadão, de interferir e de exigir uma melhor atuação baseada nesses 4 elementos que eu considero talvez os mais importantes para a estrutura e manutenção da nossa Constituição Federal, que é a igualdade, a justiça social, a dignidade e a liberdade. A questão é que eu não sei se é o comportamento isolado que a gente tem desempenhado nos últimos tempos, ou a dificuldade de fazer aberturas e de fazer, talvez, contatos colaborativos
em conjunto com outras pessoas, para justamente reconhecer os nossos direitos, lutar pelos nossos direitos, enfim, pensar em perspectivas de superação de dificuldades em que envolvam direitos civis, né? Eu me vejo refletindo muitas vezes se eu não me fecho num horizonte de escritório, num horizonte de sala de aula, e a gente acaba dialogando muito menos, com um público muito menor. Mas o povo, ele, em muitas oportunidades, ele acaba se tornando massa de manobra. Ele bate panela na sua varanda, ele veste a camisa verde e amarela e vai para as ruas, mas talvez de uma forma... A gente não pode generalizar, claro, mas muitas dessas pessoas, talvez de uma forma inconsciente, sem saber o que está reivindicando. Então... eu gostaria de reforçar, né, não quero generalizar, não quero dizer que todos, né, se movimentam porque há um contingente grandioso que vai às ruas, mas acredito que muitos daqueles que estejam nesses tipos de movimentos, né, eles o fazem sem efetivamente ter reconhecimento do motivo pelo qual lutam, do motivo pelo qual se manifestam nessas oportunidades. É claro que a gente procura sempre dialogar, mas é justamente isso, né? A minha reflexão é: será que nós não dialogamos pouco? Será que a gente não faz pouca abertura, né, para esse tipo de inclusão e esse tipo de preocupação, para expandir os horizontes de reconhecimento e aí, a partir do reconhecimento, de luta pelos nossos direitos? E os últimos eventos, né, Bom, então, alguns autores apontam que os 30 anos da Constituição são 30 anos e o momento é de crise, como se fossem as crises de idade, as crises humanas, né, e aos 30 anos nós alcançamos a primeira crise. O professor da Universidade de São Paulo, Conrado Mendes, ele diz que ele identificaria momentos de crise e que para ele, eu vou fazer a leitura aqui, né, e que para ele são os seguintes: nos tribunais e nas ruas entre junho de 2013 e de 2016, nos tribunais e no Congresso, desde o contestado processo de impeachment de 2016, nos tribunais e nas urnas em 2018, que passará pela eleição mais perigosa desde a redemocratização. E por que eu fiz questão de fazer essa leitura? Porque quando esse texto veio à minha mão, me chamou a atenção que, quando ele faz a aproximação dos 30 anos da Constituição com a possível crise dos 30 anos, e ele aponta 3 circunstâncias, né, de identificação da crise, nas 3 circunstâncias os tribunais estão citados. E aí, mais uma vez, eu volto à reflexão do acesso à justiça. Os tribunais mencionados nos anos de 2013, 2016, 2018, e nós temos hoje um comportamento de quem tem conhecimento notório do direito, suprimindo as nossas garantias constitucionais, os nossos direitos constitucionais. E isso, de fato, a mim preocupa demasiadamente.